Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este primeiro vídeo sobre casamento de impedâncias, circuitos em T, passa baixa. Aproveite, deixe o seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Veremos os seguintes assuntos. Serão 2 vídeos. Na primeira parte, veremos o circuito de casamento de impedâncias passa baixa em T e parâmetros de projeto. Na segunda parte, veremos a sequência de projeto, exemplos de projeto com análise do circuito e algumas considerações. Vamos para o nosso primeiro item, o circuito de casamento de impedâncias passa baixa na configuração em T. Por que mais uma topologia? Já sabemos projetar estruturas de casamento na configuração em L, passa baixa e passa alta, em π, passa baixa. Veremos agora a estrutura em T, passa baixa, com 2 indutâncias em série com sinal. Como é uma estrutura em T, como ligar uma estrutura em T, é o que nós vamos ver nos próximos slides. Aí está uma fonte, o S, com uma resistência de fonte RS, uma carga RL e uma estrutura de casamento ligada entre a fonte e a carga. Temos a fonte e temos a carga. Essa é a topologia do circuito em T. Observe as 2 indutâncias em série com sinal e o capacitor em paralelo. As indutâncias, como você está observando, permite a passagem de corrente contínua. Se for um problema, você vai ter que colocar um capacitor de bloqueio DC. Cuidado com a especificação de corrente nos indutores e de tensão máxima no capacitor. Aí está a topologia de um circuito em T passa baixa com as resistências de entrada ou de fonte e de carga. Observe que L2 está associada a maior resistência, R2. L2 associado a R2, onde R2 maior do que R1. Agora temos R2 colocado com L2, refletindo na entrada uma impedância R1, uma resistência R1. R2 maior do que R1. Agora nós temos uma resistência R1 ligada em L1 e vai refletir nos terminais de saída em L2 e o referencial com ponto comum R2. Há uma transformação de impedância. R2 maior do que R1. Aí está o nosso circuito em T passa baixa colocado entre uma fonte e uma carga. Aí está a nossa estrutura em T e podemos observar então que RL é maior do que RG. L2 está associado a maior resistência. Aí temos R1, R2, L1, L2. L1 associado a R1, menor resistência. Ao passo que L2 está associado a R2, a maior resistência. Veremos alguns parâmetros de projeto. Vamos começar definindo o parâmetro Q, que é o fator de qualidade do circuito ressonante, vai dar a largura de banda desse circuito, definindo como uma relação entre a frequência central de operação e a largura de banda, ambos em Hz. As 2 figuras são as respostas à função de transferência, uma em vermelho e uma azul. A resposta, ou modo da resposta, o 0 dB é referência, não importa se ganha ou atenuação, é uma referência. Temos as larguras de banda, BW1, BW2, e uma frequência central F0. Observe os 4 pontos. Esses são os pontos de 3 dB, ou pontos de meia potência, nos quais a tensão é de 70,7% da tensão de referência. Larguras de banda, frequência central. Quando os pontos de 2, 3 dB, na função transferência, eles vão definir uma largura de banda, BW1, no caso em azul. Quando nós temos um valor de Q elevado, nós temos uma banda estreita. Observe que a largura de banda BW1 é menor do que BW2. Quando o Q é baixo, a largura de banda é maior. Observe, BW2 maior do que BW1. Um Q elevado é uma reduzida largura de banda de operação, leva a maior seletividade, menor potência de sinal, menor potência de ruído e menor taxa de dados. Quando dizemos menor potência de sinal, é dado uma densidade constante. Se a largura de banda é menor, a potência é menor. Aí está a definição. Um Q muito baixo, temos uma maior largura de banda, uma menor seletividade. Um alto preço a pagar, para isso é maior potência de ruído. Em compensação, temos uma maior taxa de dados. Aí está a definição. Para começar o projeto do nosso circuito em T passa baixo, vamos definir um Q. Deverá ser maior do que a raiz quadrada de R2 sobre R1 menos 1 e deve ser limitado a um valor máximo de 10. Lembrando sempre que R2 maior do que R1. XL1, ou indutor L1, a reatância indutiva L1, é dado por R1 vezes o Q escolhido. L1 dado por XL1 sobre 2πf0, F0 é a frequência de operação. XL2 é dado por R2 vezes B, onde B agora é um parâmetro que é a função de A, R1 vezes Q2 mais 1, e B, raiz quadrada de A sobre R2 menos 1. Então, a partir do parâmetro A e Q, você obtém B, e a partir dos parâmetros B, você vai obter XL2. L2 é dado por XL2 sobre 2πf0.
XC1 agora, em função dos parâmetros A e B, A sobre Q mais B. C1, 1 sobre 2πf0, XC1, reatância capacitiva C1. Lembre que L1 está sempre em série com a menor resistência, não importa se fonte ou carga. R2 maior do que R1. E L2 está sempre em série com a maior resistência, não importa se fonte ou carga. Aí está o nosso circuito ligado, mais uma vez, no caso RL maior do que RS, nessa situação. Pode ser ao contrário, você pode ter a resistência de fonte maior. Esse é apenas um exemplo. Aí está L2, maior resistência, associado a RL. Então, nesse caso, RL maior do que RS. Agora, nós invertemos L1 e L2, e agora nós temos que RS é maior do que RL. Logo, L2 está associado à maior resistência, que é, no caso, RS. Aí você tem como determinar a reatância indutiva de L1, XL1, a reatância indutiva de L2, XL2 e a reatância capacitiva de C1, XC1, a partir dos parâmetros A e B e dos resistores R1, R2 e do Q escolhido, limitado ao máximo 10. R2 maior do que R1, L1, L2, C1 e F0 é a frequência de operação. Mais uma vez, nós temos que essa estrutura, sim, é uma estrutura sintonizada, projetada para a frequência de operação. Nós temos que ver é quando nós saímos dessa frequência central, quando nos afastamos da frequência central, qual a largura de banda que ainda podemos utilizar em que é aceitável o desempenho dessa estrutura de casamento, de transformação de impedância. A estrutura em T, ela permite a escolha do parâmetro Q e utiliza um componente a mais do que a estrutura em L. A mudança de impedância é realizada em 2 estágios. Já vimos a análise de projeto de estruturas de casamento de impedância em L e em π. Cuidado com a continuidade de corrente contínua dos 2 indutores para a carga. Caso necessário, utilize um capacitor de bloqueio. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Um roteiro de projeto de estrutura de casamento de impedância em T passa baixa. Nós vamos ver agora uma sequência de como projetar uma estrutura em T passa baixa, casamento de impedância. E um procedimento de análise do circuito para verificar a correção do projeto. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.